Marcos 10, 46 a 52. Diz assim: E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? Engraçado, né? Que queres que te faça? O homem não via, e Jesus faz essa pergunta: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Tua palavra é maravilhosa, é poderosa, nos traz vida, nos traz esperança, muda quem nós somos, transforma as nossas vidas. E nesta noite, mais uma vez, nós oramos e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alcance nesta noite, que o Senhor alcance os nossos corações. Nós não queremos, Pai, apenas mais um culto emocionante ou um culto agradável, mas nós queremos ter um encontro verdadeiro e real com o Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ter as nossas vidas tocadas e transformadas pelo Senhor. Queremos receber revelação da Tua palavra, que muda de verdade quem nós somos, que nos transforma nas pessoas que o Senhor nos chamou para sermos, Pai. Faça a Tua vontade neste lugar, usa a minha vida como boca, como profeta do Senhor neste lugar, nesta noite. Nós abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Esse texto é um texto bastante conhecido. Que já preguei algumas vezes nesse texto aqui. Você deve conhecer este texto também. E é uma história, eu acho uma história maravilhosa, uma história de um grande milagre, mas na verdade não nos ensina apenas a respeito de um milagre. Mas através dessa história nós vemos o agir de Deus. A gente vê a maneira que Deus age, a gente vê o coração de Deus, a gente vê a bondade de Deus, a gente vê como Deus faz as coisas, a gente vê como Deus ama seus filhos e filhas e como Ele para a sua agenda e aquilo que Ele está fazendo para atender uma pessoa, para falar com uma pessoa, para tocar uma pessoa. O texto diz que Jesus estava de passagem, na verdade não estava a princípio na agenda de Jesus este encontro com este homem aqui que era cego. Este homem era cego, a Bíblia não nos diz o porquê que ele era cego. A Bíblia não nos diz o que aconteceu com este homem. O que nós sabemos é que este homem ele tinha uma família, porque o texto diz que o nome dele era Bartimeu e o nome de seu pai era Timeu. Ele tinha um pai, ele tinha uma família. E quando a Bíblia faz questão de falar nomes, é porque provavelmente estas pessoas que estão sendo citadas, elas eram conhecidas no meio daquelas pessoas. Então, provavelmente ali no bairro, provavelmente na cidade, Timeu era alguém conhecido das pessoas. Timeu era alguém que as pessoas sabiam quem ele era talvez popular ali, eu não sei qual era a função de Timeu, não sei o que ele fazia da vida, mas
para o escritor colocar o nome de Timeu, as pessoas sabiam quem ele era, porque senão teria falado apenas Bartimeu. Quando faz questão de citar o nome, é que era alguém que as pessoas conheciam. Então diz, Bartimeu, filho de Timeu. É importante nós falarmos sobre isso, porque a gente está falando de alguém que tinha uma casa, a gente está falando de alguém que tinha uma família, mas é engraçado que mesmo ele tendo um pai, mesmo ele tendo uma família, a gente vai ver que a situação dele é deplorável. A gente vê que o estilo de vida que ele está vivendo não é um estilo de vida que se parece com alguém que está perto de sua família. Nós não sabemos o que aconteceu, nós não sabemos se por conta de sua deficiência, não sabemos se ele ficou doente e por conta de sua doença ou alguma coisa lhe aconteceu, que ele perdeu a vista e por conta disso teve algum problema na família, enfim, nós não sabemos, mas nós sabemos que ele se afasta da família de tal forma que ele vai morar na rua, ele vai viver ele vai mendigar, é o que o texto diz, ele vive como um mendigo, mas ele tem pai, mas ele tem família. Então a gente está falando de alguém que tem família, mas vive como um mendigo. Ele perde a sua vista, ele não pode ver, e ele encontra um jeito de sobreviver apenas agora, e o jeito que ele encontra para sobreviver é mendigando. Naquele tempo, pessoas com deficiência física, diferente de hoje, mesmo nos dias de hoje, extremamente difícil, né? Uma pessoa com deficiência física encontra dificuldades, né? Por exemplo, para trabalhar, não é tão simples assim, mas naquele tempo pior ainda, né? Pessoas eram excluídas e rejeitadas, e uma pessoa com uma deficiência física assim, não tinha muitas opções na vida. Então aqui a gente encontra um homem que é cego, e talvez ele não tenha encontrado nenhuma opção, a não ser ir para as ruas e morar na rua e mendigar e ficar ali todos os dias na beira de uma estrada, na saída de Jericó, porque o texto diz que eles saem de Jericó e eles estão passando quando aquele homem está ali pedindo esmolas e mendigando com a sua capa e com o seu copinho ali, pedindo ajuda para as pessoas que passavam ali. Talvez todos os dias ele fazia a mesma coisa. Então um homem com um nome, porque a Bíblia diz o nome dele, um homem com um pai, porque a Bíblia diz o nome do pai, mas que não podia ver. Ele tinha talvez muitas coisas, mas ele tinha uma coisa, na verdade, lhe faltava, que acabou paralisando e roubando todas as outras coisas que ele tinha. Talvez ele tinha uma casa, uma família, tinha sua vida, vivia. E talvez um problema acabou arrancando dele tudo aquilo que ele tinha. E se você parar para pensar, muitas vezes é exatamente o que acontece na vida de muitas pessoas. Você já viu aquele comentário assim, está reclamando de barriga cheia? É o tipo de comentário que você olha para a vida da pessoa e você pensa, pô, mas está reclamando, está tudo certo, mas para a pessoa, ela tem muitas coisas, mas o que falta para ela, aquilo que falta, paralisou a vida dela. Aquilo para ela era tão importante que agora parece que ela já não consegue mais viver. Agora ela não encontra de repente mais sentido na vida apenas por conta de uma coisa. Ela perdeu alguma coisa e aquilo que ela perdeu, ela tem muitas outras coisas, mas aquilo que ela perdeu de repente fez com que ela perdesse o sentido da vida. Nós encontramos pessoas assim o tempo inteiro. Você vê que tem pessoas que têm coisas, você vê que tem pessoas que têm família, você vê, mas ela perdeu uma coisa, e por uma coisa que ela perdeu a alegria, ela perdeu o sentido, ela perdeu a vontade de viver, ela perdeu, e ela está agora enclausurada em casa, ela não quer sair, mas ela tem família, ela tinha um trabalho, ela tem tudo, sim, mas alguém deixou ela, o amor da vida dela deixou ela, ela tem tantas coisas, mas ela não tem uma, e aquela uma que ela não tem agora paralisou a vida dela, e agora ela está como este homem que está na beira, mendigando, vivendo das sobras. E é o que está acontecendo com esse homem aqui. Na verdade, esse problema, na verdade, quando a gente olha, a gente percebe que esse problema venceu ele.
Ele, por algum momento, deixou de acreditar que a vida dele poderia ser diferente, ou poderia ser melhor. Ele deixou de acreditar que ele poderia, sim, de repente, ter um trabalho. Ele deixou de acreditar que poderia, sim, ser significante, fazer alguma coisa de importante em sua vida. Se ele acreditasse, talvez ele não estaria ali naquele lugar, mas talvez o baque foi tão grande que ele desiste de tudo e ele deixa de acreditar. Ele deixa de acreditar em si mesmo, ele deixa de acreditar que existe um futuro. Ele não consegue agora ter mais esperança, e ele pensa: eu vou passar agora a minha vida na beira de uma estrada, não vou depender de ninguém, afinal eu sou um peso na vida das pessoas, afinal eu vou ser um trabalho, um fardo na vida do meu pai lá em casa, vai ter que ficar cuidando de mim a vida inteira. Quer saber, eu vou pegar as minhas coisas e eu vou embora, eu vou ficar lá na beirada da estrada, eu não vou dar trabalho para ninguém mesmo, eu cuido de mim mesmo, eu vou lá, eu vou pegar uma capa e eu vou sobreviver. Enquanto muitas vezes a gente vê muita gente fazendo exatamente a mesma coisa, sobrevivendo, já desistiu dos sonhos, já desistiu do futuro, já não tem mais esperança, está só sobrevivendo. Alguma coisa lhe foi arrancado, perdeu alguma coisa e agora só sobrevive. Esse homem está vivendo assim. Então, um problema gera tantos outros problemas em sua vida, e ele está agora vivendo, na verdade não está vivendo, ele está sobrevivendo. E tem um perigo muito grande, se você for parar para pensar, como o ser humano acaba se acostumando. Até com coisa ruim se acostuma. Se acostuma. Esse homem, o que ele faz? Ele pega algumas coisas para sobreviver na dor. Ele vai lá, naquele tempo, o Império Romano era organizado. Uma vez eu estudei sobre isso, e não podia, por exemplo, um mendigo na rua não podia ficar pedindo esmola assim, até porque não podia, você podia enganar uma pessoa, então não podia qualquer pessoa pedir esmola, você tinha que ir lá comprovar: olha, eu não tenho visto, eu não posso, então eu posso pedir esmola. Eles te davam ali então uma capa para você estava autorizado a ficar lá na praça, na rua, pedindo esmola, porque você não conseguia de repente trabalhar. Esse homem, ele foi lá e fez isso, pegou a sua capa, se preparou para ter talvez um pouco de conforto no meio da sua dor. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, a gente se conforma com algumas coisas que são ruins. Ou seja, aquele homem, ele deixou de acreditar que talvez a vida poderia ser melhor. Ele deixou de acreditar que a vida poderia ser diferente para ele. Ele deixou de acreditar, porque se ele acreditasse, ele não teria feito isso, não estaria ali. Mas, bom, agora, quer saber de uma coisa? A vida vai ser assim mesmo, então já que vai ser assim mesmo, eu vou ali pegar a minha capa, eu vou pegar o meu copinho e eu vou ficar aqui para o resto da minha vida. E muitas vezes nós fazemos isso, a gente vai se acostumando, quer saber? Vai ser assim mesmo. Se você for parar para pensar, eu escuto, por exemplo, até exemplos de casais que são casados há 20, 30 anos, não, é assim mesmo, você está casado há 10, eu estou casado há 30, isso não muda. Isso, a gente vai se acostumando, isso não muda. Acostuma, como é que acostuma com coisa ruim? Como é que não muda? Como é que você deixa de acreditar que Deus não pode mudar as coisas? Como é que você deixa de acreditar se em todas as horas nós falamos de um Deus que é poderoso, de um Deus que pode fazer infinitamente mais, de um Deus que opera milagres, de um Deus que faz? Como é que nós que cremos num Deus que é poderoso, a gente simplesmente desiste e a gente chega à conclusão que não, vamos sobreviver assim mesmo, não vamos acreditar, porque afinal vai ser assim para o resto da vida? Na verdade, é isso que o diabo quer, que a gente pense. Ele quer nos convencer de que vai ser assim mesmo. Ele quer nos convencer de que a vida vai ser essa tristeza para o resto da vida. Ele quer nos convencer de que esse lugar escuro, triste, vai ser para o resto da vida. Ele quer nos convencer que essa dor nunca vai passar. Ele quer nos convencer de que nunca vai passar essa situação, que a gente vai ficar assim para o resto da vida. E talvez aquele homem, por algum momento, ele pensou: bom, é assim mesmo, então já que não vai passar, eu vou pegar minha capa, eu vou pegar minha cobertinha e vou fazer disso aqui uma coisa menos pior. E às vezes, exatamente o que a gente faz. Então, ele vai se adaptando.
ele vai se ajeitando, pega a capa, vai pedir esmola, e a gente faz isso, vai se ajeitando. Bom, já que não vai mudar, já que nada vai acontecer, então vamos se ajeitar, está ruim. Deixa eu te dizer uma coisa, começa a ler a Bíblia, veja as promessas que Deus tem para a tua vida, veja o Deus poderoso que você serve, veja o tanto de coisas maravilhosas que Deus tem para a tua vida. Você começa a não se conformar com qualquer coisa, você começa a não, eu sou filho, eu sou filha de Deus, eu sou co-herdeira em Cristo Jesus, as promessas são para a minha vida, eu não aceito qualquer coisa, não, mas estou aqui, estou doente, estou deprimido, não, a alegria do Senhor é minha força, não, eu não vivo de cabeça baixa, não, eu não vivo deprimido, não, mas essa é a vida de todo mundo, nós estamos nessa era que está todo mundo triste, não, nós que servimos a Deus, não estamos tristes, não, a alegria do Senhor invade os nossos corações. Mas é uma confusão não, existe uma paz que a palavra diz que excede todo entendimento, que invade nossos corações. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Você não aceita, você começa a ler a Bíblia, você fala, não, eu não aceito isso não, eu não aceito. Se a palavra diz para mim que eu posso viver, então eu vou viver esse negócio aqui. A verdade é que todo ser humano, aqui nós estamos falando de um homem que, a história é de um homem que é cego, né? Mas nós estamos falando de um homem que tem uma dor na vida, que tem um problema. O problema dele é que ele não tinha vista. Mas a verdade é que todo ser humano, em algum momento, tem uma dor e tem um problema que, a princípio, insolúvel. Não tem como resolver. A gente, às vezes, olha para uma história, começa e pensa, bom, mas como é que a gente vai se encaixar dentro dessa história? Você não é cego, mas você tem um problema, às vezes, a gente enfrenta problemas que a gente pensa, não tenho como resolver, eu vou ter que sobreviver com isso acabou com a minha vida, eu não vou ser nunca mais feliz. É assim. Eu sou pastor, converso com gente o tempo inteiro. É a pessoa que casou e pensou, o meu príncipe chegou, vou ficar a vida inteira. O cara foi embora, largou ela pensou, minha vida acabou. E agora, pastor, nunca mais vou ser feliz. Agora vou viver deprimido o resto da vida. As pessoas pensam isso. Uma dor, um problema, uma tristeza. Como esse homem está pensando, vou ficar na beira da estrada para sempre. Vou pegar aqui a minha capinha, eu vou pegar o meu copinho e eu vou apenas mendigar. Eu vou apenas sobreviver, ser feliz, nunca mais. Um milagre de Deus, nunca mais. Um sobrenatural na minha vida, nunca mais, já foi. Bartimeu vivia assim. Mas acontece algo. Fala para a pessoa que está do teu lado, aconteceu uma coisa. Aconteceu uma coisa. Jesus estava passando. E sabe o que aconteceu? Aquele homem, ele não podia ver, mas ele podia. Ele está com os seus olhos fechados, mas os seus ouvidos estão. E ele ouve um burburinho. E um tumulto. Ai, gente, palavra vai cair. Ele está lá chacoalhando o copinho com a capa, ele está entendendo, porque ele não vê. Ele está tentando entender o que está acontecendo. Que confusão é essa? Está tendo uma festa na cidade? Porque multidões seguiam Jesus. Então está um burburinho, um monte de gente está vindo, Jesus está saindo de Jericó, está um monte de gente seguindo ele, e o homem está lá pensando, o que está acontecendo? E alguém fala para o cego, você não sabe, Jesus, que Jesus? Não, Jesus fala que é o Messias, o filho de Deus, o filho, então é ele que está vindo, rapaz, mas quem que esse cara de, então, esse Jesus aí, rapaz, ele estava ali em Jericó e curou um, e deu uma palavra para outro, foi aquele... Como é que é? Isso, ele curou um ali, ele ressuscitou outro, ele fez isso, ele fez aquilo. E aquele que não podia ver, ele está ouvindo. E eu não sei, em algum lugar na Bíblia me diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra, da pregação, da palavra de Deus. Ele não pode ver, mas ele está ouvindo. Ele está ouvindo e uma fé está sendo gerada em seu coração. Ele está na beira da estrada com o seu copinho, com a sua capa ali, e ele está perguntando, mas quem é esse homem? Não, ele está vindo. E ele curou, e aquele homem, então de repente ele começa a gritar, Jesus!
Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu acho maravilhoso porque eu penso que é assim que acontece nas nossas vidas. Deus, Ele é tão bom que Ele, às vezes nos falta algumas coisas, certo? Nós temos alguns problemas nas nossas vidas que a gente pensa, acabou. Como esse homem aqui, acabou, eu não consigo ver o que eu vou fazer sem ver nada. Mas ele podia ouvir. Aí a gente vai ver que, porque ele ouvia, então agora ele vai receber o milagre e vai voltar a ver. Isso me traz uma lição poderosa. Isso me traz uma lição poderosa, porque a gente pensa que a gente, na verdade, geralmente presta mais atenção no que nos falta. A gente está tão desesperado e a gente está tão aflito e a gente está tão aborrecido com a vida porque não temos algo. E porque não temos esse algo, a gente pensa, a nossa vida acabou. Enquanto muitas vezes nós não percebemos que a virada de Deus na nossa vida é algo que nós já temos, Ele já colocou nas nossas vidas e nas nossas mãos, é que a gente ainda não percebeu. Aquele homem não via, mas ele ouvia, e Deus iria usar os seus ouvidos para tirar ele daquela situação. Só que o problema é que muitas vezes a gente está tão enfiado no problema que nem ouvidos a gente dá. A gente fica tão focado naquilo que não temos, que o que temos a gente despreza. Ele não via, mas ele ouvia. A minha pergunta para você é, tá bom, você não tem, mas a minha pergunta é, o que é que você tem? Quem sabe Deus não quer usar o que você tem para dar a você aquilo que você não tem. Tuita essa. Porque a gente sabe qual é o problema? É que a gente está esperando Deus aparecer e fazendo a nossa vida. Esse texto me ensina tanta coisa. Ele é simples, mas ele me ensina muita coisa. Você imagina se esse homem tivesse ficado esperando Deus, Jesus, aparecer e curar ele? Ele tinha sido curado? Eu acho interessante porque na Bíblia você vai ver que Jesus, a maioria das vezes, não foi até as pessoas. Ele estava passando. As pessoas iam até Jesus. A mulher do fluxo de sangue, Jesus foi até ela? Não. Ela pegou Jesus de costas. Ela tocou no manto de Jesus, ele estava de costas, nem de frente estava. Ela foi no meio da multidão e tocou ele. Várias vezes, não foi Jesus que foi até as pessoas foram até Jesus. Agora, o que é maravilhoso é que todas as vezes que as pessoas iam até Jesus, o que ele fazia? Ele parava e tocava as pessoas. Mas isso me ensina algo maravilhoso. Isso me ensina um princípio. Qual o princípio? Que eu preciso ir até Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa. O que Ele colocou nas minhas mãos? Nós estamos prestando atenção naquilo que nós não temos e estamos chorando a Deus e pensando, você para pensar, imagina se Jesus estivesse passando e o homem ficasse ali na beira da estrada chorando, mas que pena, tá vendo, Jesus está passando, eu não consigo nem ver, porque se eu visse, eu ia correr até ele, eu ia pegar ele, eu ia ser curado, tá vendo, eu não vejo, mas que droga. Perdeu. E é o que nós fazemos muitas vezes. Enquanto você está chorando, reclamando que você não tem, ele passou e você perdeu o que você poderia receber. Mas ele é ousado. Ao invés de chorar pelo que ele não tinha, ele começa a suplicar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu estou querendo uma coisa que eu não tenho e eu sei que só o Senhor pode me dar. E tanto que Jesus, a hora que chega, Jesus é engraçado demais. Eu leio a Bíblia, eu choro, eu dou risada. Às vezes eu fico no meu escritório sozinho, eu acho que às vezes a moça lá em casa passa e fala assim, esse rapaz não está batendo muito bem não. Estou dando risada, assim, porque Jesus chega para o homem que é cego e fala, o que você quer, meu filho? O homem é cego, eu quero ver. É claro que quer ver, né? É claro, porque Jesus quer saber. Qual que é o desejo do teu coração? O que te falta? Eu quero ver. Então tá bom, a tua fé. Olha que coisa, a tua fé
É claro a tua fé. O homem está lá, as pessoas tentam impedir, as pessoas tentam mandar ele ficar quieto, que para de atrapalhar. Ele berra, ele clama. Jesus ouve, manda chamar. As pessoas que mandaram o homem ficar quieto, agora tem que obedecer Jesus e mandar chamar. Tem muita coisa boa nesse texto. Deus usa até quem mandou você ficar quieto para te abençoar depois. Deus faz essas coisas. Então fica tranquilo, até aquele que pisou em você, isso aqui não é um princípio bíblico não, mas a gente vê aqui, o homem fica quieto, Deus falou, vai, Jesus falou, vai lá buscar e traz aqui. Imagina um homem pensando, mas eles acabaram de mandar eu calar a boca, agora está mandando eu ir lá. O homem vai lá e Jesus vai falar com ele, ele vai ser curado. Deus vai usar o que você tem para te dar o que você não tem. O homem, ele podia ouvir, uma fé gerada em seu coração por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele recebe. Ele toma uma decisão de clamar, de chamar, de pedir socorro para o Senhor. Jesus para e, a princípio, logo de início a gente vê que ele não dá atenção, ele continua caminhando. Acredito até que para testar a fé daquele homem, porque isso acontece nas nossas vidas muitas vezes, Deus não responde imediatamente. A gente chama mais uma, e chama, e às vezes ele não responde assim. E Jesus acho que estava testando, espera aí, finge que eu não estou ouvindo. E o homem continua chamando, testando a fé, deixa eu ver se ele está com fé mesmo. Então Jesus para falar com aquele homem. Algo me chama a atenção também nesse texto, que muitas vezes nós não conseguimos fazer nas nossas vidas. Esse homem aqui, o que ele tinha na vida dele? Nada. Ele tinha um copinho, uma capa, era o jeito que ele vivia. Ele tinha a capa dele que protegia ele do frio, tinha um copinho que ele pedia esmola, mas aquilo ali era o meio de sustento dele, a capa que aquecia nas noites frias, que guardava ele, dava proteção. Quando Jesus fala para ele, manda aqueles homens chamar ele, o texto nos diz que aquele homem faz algo. E me chama muita atenção o que aquele homem faz. Aquele homem, o texto diz que ele sai do lugar dele, ele pula, e ele deixa tudo para trás. E ele sai correndo em direção a Jesus para se encontrar com Jesus. Olha o que diz o texto. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lançando de si a sua capa, levantou-se. Minha pergunta é, por que ele não levou a capa dele com ele para se encontrar com Jesus? Sabe por quê? Porque isso é fé. Porque a certeza que ele tinha era, eu não vou mais precisar dessa capa. Então, deixa a capa para trás. O problema é que muitas vezes nós até vamos, mas a gente leva a capa junto. Vai que não dá certo, aí eu estou com a capa, né? Vai que esse plano, esse negócio de Deus não funciona, então eu estou com a minha capa e com o meu copinho, aí eu continuo com os meus planos, eu continuo com aquilo que eu planejei, eu continuo vivendo a minha vida, eu continuo fazendo aquilo que eu sempre fiz, mas isso não é fé. É por isso que muitas vezes a gente não vê Deus agindo nas nossas vidas, é por isso que muitas vezes a gente não vê o sobrenatural de Deus, é por isso que muitas vezes a gente não vê coisas acontecendo, a gente pensa, mas eu criei, eu fui lá, mas será mesmo que nós cremos? Será mesmo que o passo que nós demos foi um passo de fé? Será mesmo que a gente foi, mas a gente creu? Talvez não. Talvez a gente até foi, mas a gente levou a nossa capa. Com Deus, eu sempre falo isso, não existe plano B. Ou é, ou não é. Ou você confia, ou você não confia. Esse homem mostra para nós que ele ouve falar de Jesus e em seu coração uma fé. Fé é certeza, não há dúvida. Uma certeza. Ele tem certeza. Ele diz, eu vou me encontrar com esse homem. Ele tem a saída que eu preciso. Ele tem a solução que eu preciso. Ele tem o milagre que eu preciso.
Eu estou certo de que nunca mais a minha vida vai ser a mesma. Eu estou certo de que nunca mais eu vou ficar na beira dessa estrada. Eu estou certo de que nunca mais eu vou precisar dessa capa. A minha vida nunca mais será a mesma. Então ele levanta do seu lugar quando mandam chamar ele. Ele joga a sua capa e sai correndo em direção a Jesus. Será que nós fazemos assim? Será que essa é a nossa atitude? Será que quando Deus nos chama, porque Deus nos chama, você fala, Gui, mas Deus não... Jesus chamou ele. Se Jesus me chamasse, Deus te chama. Quantas vezes será que Deus já não te chamou para algumas coisas? Eu não lembro quem foi, mas teve alguma... Eu não lembro se foi Aimee Semple McPherson ou foi Kathryn Kuhlman, uma das grandes pregadoras, evangelistas. Eu não lembro, foi uma das duas que disse que tinha certeza de que ela era a terceira ou a quarta pessoa que Deus havia chamado. Que Deus já havia chamado 3 ou 4 pessoas, e as pessoas que Deus havia chamado não tinham atendido o chamado de Deus, então Deus havia chamado ela. Ela diz, eu sei, Deus falou comigo que eu já era a 4ª pessoa a ser chamada. E eu disse sim, Deus me usou. Será que Deus já não nos chamou para muitas coisas e nós dissemos não para o chamado de Deus? Para aquilo que Deus nos convidou? Agora Jesus chamou aquele homem. Aquele homem confiou de tal maneira que ele deixou tudo para trás. Saiu correndo em direção a Jesus. E na verdade, a vida cristã é exatamente isso. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não existe entregarmos metade. Ou você entrega tudo, ou você não entrega nada. Ele te faz um convite e diz, vem. Ou você deixa tudo, sai correndo e abraça ele, ou você não vai. E muitas vezes a gente pensa que a gente pode ficar assim. Não, eu vou, mas eu vou levar a minha capa. Eu vou, mas eu vou levar umas coisinhas que eu tenho aqui, eu vou ter umas coisinhas que eu gosto, eu vou levar junto aqui comigo e eu quero que vá comigo lá. Aquele homem deixou para trás sua vida. Para nós pode parecer nada, para ele era tudo que ele tinha. Era o que dava segurança a ele, era o que dava sustento a ele. Era aquilo, era o trabalho dele. Ele deixou para trás. Quando nós decidimos seguir a Jesus, o que nós dizemos para ele, sabe o que é? Nós escolhemos deixar tudo para trás para seguirmos ao Senhor. E se Deus falar com você e disser, olha, você tem bons planos, mas eu tenho um plano melhor para a tua vida. O que você faz? O que você faz? Eu acho muito interessante porque na Bíblia a gente olha essas histórias e a gente fica muito impactado. E a gente acha maravilhoso, e a gente fala, uau, Bartimeu, filho de Timeu, o homem agora está curado e agora está seguindo Jesus. Mas teve aquele momento de muita incerteza, que ele teve que tomar uma decisão. Nestes momentos são momentos cruciais. Todos nós temos na nossa vida. São momentos que nós precisamos tomar uma decisão. Eu largo tudo para seguir a Cristo. Eu decido obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida. Eu decido dizer sim para Ele. Eu decido correr para os braços de Jesus. Sabe o que é mais legal de tudo? Que quando você olha para a história de Bartimeu, a gente não... E é isso que Jesus faz nas nossas vidas. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. Quando a gente olha para a vida de Bartimeu, a gente não lembra de Bartimeu, o cego. A gente lembra de Bartimeu, o cego que recebeu a vista. A gente lembra de Bartimeu, aquele que creu e foi restaurado.
A gente lembra de Bartimeu, aquele que um dia mendigou, mas então creu, foi atrás de Jesus e passou a ter vista, e depois seguiu Jesus com os seus olhos abertos. Ou seja, quando nós seguimos a Jesus, nós não seremos lembrados por aquilo que nós vivemos até o encontro com Jesus, mas seremos lembrados por aquilo que Ele fez nas nossas vidas, pelos milagres dEle nas nossas vidas, como Ele mudou as nossas vidas, as pessoas que Ele nos tornou, o que Ele fez, os milagres dEle. É assim que as pessoas vão olhar para a nossa história e vão se lembrar de nós. Olha, o Guilherme, nossa, olha o Guilherme como estava sem vista, o Guilherme estava com a vida toda arrebentada, mas ele correu para Jesus, ele se encontrou. Olha, o Guilherme, algo faltava na vida dele, e parece que estava tudo certo, mas olha, na verdade estava tudo errado, ele estava deprimido, a vida dele estava de ponta cabeça. A princípio parecia que estava tudo ok, mas ele não conseguia. Sabe quando a vida da pessoa não sai do lugar? Mas de repente o Guilherme encontrou Jesus. Você não sabe o que aconteceu com a vida do Guilherme. O Guilherme encontrou Jesus, e eu estou falando com o Guilherme, eu estou olhando, eu estou vendo o Guilherme de mão levantada, e foi exatamente o que aconteceu na vida do Guilherme. E o Guilherme, a vida do Guilherme foi transformada por Jesus, e as pessoas vão olhar para o Guilherme e não vão mais ver o Guilherme, aquele do passado, mas vão ver aquilo que Deus fez na vida do Guilherme. É assim que Jesus faz. Jesus só estava passando, não marcou nenhum encontro. E ele está passando. Aí você toma a decisão de dizer: estou aqui, hein? Sou eu, Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão de mim, é comigo, eu vou correr para o teu braço. Eu quero essa vida, eu quero transformação, eu quero cura, eu quero milagre, eu quero restauração. Vem, entra na minha casa, na minha família, na minha história, muda tudo, entra na minha vida, faça algo novo, muda a minha história. Eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha família, eu preciso de Ti. Eu deixo tudo para trás. Se você fizer isso, nunca mais a sua vida será a mesma. Você pode imaginar a vida desse homem aqui, depois desse encontro? Pensa como foi a vida dele até ali, e pensa como foi a vida dele depois desse encontro. Eu fico imaginando o que ele falava para as pessoas. Eu fico imaginando onde ele passava e as pessoas olhavam para ele: você não é aquele rapaz? Você não sabe o que aconteceu, eu encontrei com Jesus, Ele me curou, Ele me libertou. É exatamente o que acontece nas nossas vidas. É por isso que crente vira um testemunho vivo, porque não tem como. Você quer contar para as pessoas o que Deus fez na tua vida. Você estava com o casamento arrebentado, Deus entrou na tua casa e restaurou o teu casamento. Você estava com o teu coração vazio, triste, você tem até, sua vida estava tudo certo, seu trabalho estava tudo ok, mas você chegava na tua casa e uma tristeza profunda, mas de repente Jesus entrou no teu coração, e uma alegria agora que não cabe no teu coração, e agora você quer contar para as pessoas. Você chega no teu trabalho e fala: cara, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? E Jesus entrou no meu coração. Todo dia eu chegava na minha casa, deitava a cabeça no meu travesseiro, era uma tristeza que eu não sabia o que fazer com tamanha tristeza, mas agora eu deito, é uma alegria que às vezes eu fico com vontade de pular dentro do meu quarto. Eu não faço isso porque senão o vizinho de baixo vai acordar e vai brigar comigo, mas é assim a vida com Deus. Sempre digo isso, mas vou repetir: tudo que você precisa, você encontra em Jesus. Está triste? Se encontre com Jesus. Está com um problema em casa? Opa, se encontre com Jesus. Está com problema no trabalho? Jesus, Ele resolve tudo. E até quando não resolve um problema, Ele resolve a gente para resolver o problema. E quando o problema não resolve, a gente fica bem mesmo que o problema não resolveu.
E a gente está em paz, a gente está feliz, a gente sabe que Ele está cuidando de tudo. Então, assim como Jesus passou, esse homem teve um encontro com Ele, sua vida foi marcada e nunca mais foi a mesma, assim pode ser na tua vida também. Amém? Creia nisso. Jesus está passando. Não perca a oportunidade. Você está aqui todas as semanas, ou talvez seja a tua primeira vez aqui. Não perca a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Permita, deixe Ele entrar na tua vida, deixe Ele entrar na tua casa, deixe Ele entrar na tua família, deixe Ele fazer a obra que Ele deseja fazer na tua vida, e você vai viver os melhores dias da tua vida que você viveu até aqui, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus, fica de pé no seu lugar, adore a Deus.